Olá, meu nome é Gustavo Oliveira, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e juntamente com a Camila Zanon, que é formada pela Universidade de São Paulo, doutora pela Universidade de São Paulo e atualmente é pós-doutoranda na Universidade de Coimbra, nós somos os organizadores do dossiê Recepção, Leituras e Influências de Homero para a revista Heródoto, que é a revista do grupo Mundo Clássico e suas conexões afroasiáticas da Universidade Federal de São Paulo. Hoje a revista e o nosso dossiê, temos o grande prazer de receber a entrevistada, a professora Tereza Virginia Ribeiro Barbosa, que é professora titular do Departamento de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela possui graduação em português grego pelo FMG, mestrado em estudos linguísticos pela mesma instituição e doutorado em linguística e língua portuguesa pela Unesp. A professora é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, coordenadora do grupo de pesquisa Tradução de Teatro e pesquisadora do NEAM, que é o Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da FALE, na UFMG. Tem experiência na área de letras, com ênfase em tragédia grega, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro antigo, tradução, época grega, drama satírico, mitologia, estudo do riso na antiguidade, literatura clássica e outras literaturas. Tradição e renovação no teatro antigo e tradição clássica na literatura brasileira. Entre diversos trabalhos, a professora produziu, em coautoria, uma tradução por imagens, uma história em quadrinhos, da Ilíada de Homero e da Odisseia, além de inúmeros outros trabalhos, artigos publicados ao longo da sua extensa carreira. Então, professora, bem-vinda. A gente gostaria de conversar com você, sobretudo, dessa temática da recepção dos clássicos, especificamente Homero, que a senhora tem atuado bastante, com bastante distinção. E começar com algumas reflexões sobre como a senhora pensa o campo da recepção dos clássicos. Como você vê esse campo e o que te motivou a atuar nele, ao longo da sua trajetória acadêmica, o que te levou para esse campo de atuação? Então, obrigada pelo convite. Estou aqui com muita alegria, junto de Gustavo e Camila, para poder dar a minha opinião, sobre esses temas. E sobre a recepção clássica, é um tema que, desde que eu entrei na faculdade, eu tinha 27 anos, então passei a vida na faculdade, saí da faculdade, ainda estou na pós-graduação, então já estou com 66 anos, quer dizer, uma vida inteira. A vida de vocês e mais um pouco. Então, desde que entrei, a recepção clássica foi para mim muitíssimo importante e sempre foi muito marginalizada. Atualmente, ela vem ganhando um fôlego maior, está sendo mais bem vista no Brasil, porque na Europa e Estados Unidos parece que ela chegou no ápice e agora começa a cair um pouco. Parece que a gente tem um pouquinho de atraso, com essa coisa de pegar os movimentos estrangeiros. De qualquer forma, a única forma de manter vivos os estudos clássicos é através da recepção clássica. Esse foi sempre o motivo que me impeliu a buscar a recepção clássica. Ela é como se fosse a vida dos estudos clássicos específicos. Então, aqueles que não entendem o grego, o latim, ou as línguas mais remotas, que não sejam ocidentais, eles só vão perceber o valor dessas culturas se conhecerem a recepção clássica no acesso comum, do senso comum de todas as pessoas comuns que não são especializadas. Então, nesse sentido, eu acho que ela é a nossa vida futura, a recepção clássica. Eu comecei com a recepção clássica de uma forma que é muito atraente para adolescentes, que eu tive um grupo de contadores de mitos, contos de mitologia,
Depois, quando eu saí do grupo, eu fiquei bem uns 20, o grupo durou uns 20 anos, e aí passei para a direção de um colega, e o colega já tem uma visão de estudos africanos, e aí ele vai fazer a mitologia africana funcionar nas escolas, e agora eu já perdi contato com esse grupo. Comecei, então, no momento em que eu desligava desse grupo, eu comecei com as histórias em quadrinhos, que foi uma delícia de fazer, né? Fiz quando meu neto nasceu, para a Ilíada e Odisseia para ele, né? Não só para ele, mas por outros motivos. Eu adorava ler quadrinhos, lia escondido de quadrinhos. Quando ia para... Meu irmão mais velho me trancava no quarto para estudar, e eu botava uma história em quadrinhos dentro do livro, e ficava lá estudando na cama, lendo o livro com quadrinho lá dentro, né? Então, eu gosto muito de ver, e a nossa cultura é muito de ver, então, e considero os quadrinhos não só recepção de estudos clássicos, mas também tradução. E é nesse sentido que eu promovi essa recepção-tradução, no sentido de que fala a Spivak, né, que é da teoria da teoria da literatura comparada, né, uma teórica da literatura comparada, indiana, que vai dizer que a melhor forma de se fazer literatura comparada é traduzindo. Então, porque traduzindo você vai perceber a estratégia do poeta, a estratégia do autor, e a partir daí eu comecei a ver que Homero era cinema, né? Que Homero era métopa, e comecei a pensar nas histórias em quadrinhos dessa forma. Então, resumindo, a recepção clássica é uma forma de manter vivo os estudos clássicos. Que ótimo, né? Para dar sequência a esse tema ainda, né, algo que eu gostaria que a senhora comentasse, se você considera que os especialistas em estudos clássicos, sobretudo aqui no Brasil, né, eles poderiam ocupar um espaço maior nesse estabelecimento de diálogos com públicos mais amplos, para além das universidades, para além da escrita acadêmica, de livros, artigos, né, e utilizando essas outras mídias para tratar e divulgar conteúdos da antiguidade. Eu acho que total, assim, a recepção clássica, quando ela passa para a mão de não especialistas, ela fica muito frouxa, ela fica muito superficial, ela se limita a enredos, ela se limita a mitos e enredos. Não que mitos e enredos sejam coisas de menor valor, mas o que eu acho que perdura é a técnica de fazer a poesia, a técnica de fazer a narração, né? Por que que perdura? Porque nós precisamos da técnica para ensinar a fazer novos textos. Porque nós precisamos da técnica para mostrar o valor do escritor. Nós precisamos da técnica para prevenir o receptor de ser seduzido completamente. Percebe? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que a recepção clássica ganha se ela é feita por um especialista que conhece bem. Não, claro, com os termos e a ação acadêmica. Ele precisa estar consciente do meio em que ele está entrando, né? Mas quanto mais profundamente ele souber lidar com aquela literatura que ele retoma, eu evito falar a palavra adapta, mas que ele retoma para fazer de uma outra forma, seja traduzindo, seja reescrevendo, seja criando em cima daquele material, né? Eu acho que tem mais qualidade, nesse sentido de que a gente não está procurando facilitadores de educação, nem facilitadores de difusão.
A gente está procurando difundir mesmo a técnica, o pensamento, a estrutura clássica de fazer texto, por exemplo. E é muito interessante a senhora comentar essa coisa do termo adaptação, porque é um termo muito corrente, né? Inclusive, eu ia utilizar esse termo para fazer a minha pergunta, que tem a ver mais agora com essas versões ou transposições da Ilíada e da Odisseia para os quadrinhos que a senhora dirigiu, organizou e publicou, e são extremamente agradáveis para o leitor, eu acredito, que conhece as obras originais e que não conhece as obras originais. E eu tenho, e acredito que também as pessoas que tiveram oportunidade de ler essas adaptações, não, mas essas transposições ou transcriações, eu tenho uma super curiosidade para saber como é que foi esse processo, né? Quais foram os desafios, os maiores desafios nesse processo de transposição, né, de poemas tão grandes, né, para quadrinho, as dificuldades com a linguagem, com a criação de imagens, e também qual teria sido exatamente o público-alvo, né? Se teria sido mesmo pensado no seu neto, num público mais amplo, como é que foi isso? Isso. Então, eu sou meio complicada com essas coisas de inventar termos para aquilo que eu faço. Por exemplo, eu não traduzo teatro, mas eu sou diretora de tradução de peça de teatro, né? Porque aí eu faço a tradução com muitos alunos, e daí eu pego e aproprio aquela tradução, eu vou podando, aumentando, modificando e tal. Então, funcionando mesmo como um diretor que trabalha com um ator e vai moldando o ator da forma que ele quer. Então, da mesma forma, eu não gosto de chamar os quadrinhos que a gente faz, eu e Piero, né? Não faço quadrinhos sozinha, porque eu não sei desenhar, mas eu não gosto de chamar de adaptação, mas de tradução, né? De pegar a palavra e traduzir aquela palavra por imagem, né? A gente tentou fazer uma teoria sobre isso, e nessa teoria a gente pegou textos como textos de Machado de Assis, de Dante, né? O Piero também fez, o Piero é o quadrinista que faz os quadrinhos comigo, fez uma adaptação, tradução, né? Ele não chama de tradução, porque ele não é da área de letras, mas ele fala de quadrinização, né? De Dante, né? E nesse sentido, eu prefiro chamar tradução em quadrinhos. Homero com tradução em quadrinhos, ou trágicos com tradução em quadrinhos. E como que começou todo esse processo? Eu fazia um trabalho tinha uma bolsa de pesquisa da FAPEMIG para trabalhar figuras de linguagem. E aí me deu um estalo e pensei assim, linguagem precisa de figura? Como que eu ponho figura na linguagem? Que figuras são essas? Como desenhar a metonímia? Então, quando nós conhecemos, por exemplo, Aquiles, pés velozes, eu não conheço o Aquiles inteiro. Como é que é a cabeça do Aquiles? Eu conheço uma metonímia do Aquiles, né? Então, a gente apresenta o Aquiles no quadrinho pelos pés, antes de ser pelo rosto. Então, na verdade, são desafios que são prazerosíssimos, não são dificuldades, como se pensa na palavra desafio, mas são invencionices, né, teóricas que a gente faz. Na época que eu desenvolvia essa pesquisa, eu trabalhava com um grupo de alunos, eu tinha iniciação científica.
E eu acho que o maior desafio que eu tive e que foi o mais prazeroso foi trabalhar com pessoas, para chegar a um ponto de pesquisa teórico comum, né? Da mesma forma que na tradução do teatro, o maior desafio é trabalhar com pessoas, né? Com pessoas no sentido de não de enfrentar os conflitos, resolver os problemas e criar um ambiente harmônico para que desse ambiente harmônico surja um produto bonito e bom, kalos kayagatos, né? E que seja um produto que não haja fissuras, não haja quebra de harmonia. Esse é o grande problema, né? E aí, por aí, vocês já estão vendo que a minha meta de vida é trabalhar no coletivo, né? Por mais paradoxal que possa parecer, um professor universitário que trabalha com pesquisa desde que entrou na universidade e que se espera que a pesquisa seja um trabalho solitário, né, dentro do gabinete de leitura, para mim, esse trabalho precisa passar pela fase do solitário e entrar na fase do coletivo, senão não tem sentido. Para mim, não tem sentido. E aí começa a difusão, a multiplicação, o ensino, todo esse espalhamento. Então, a grande dificuldade é trabalhar com pessoas em harmonia, com prazer, com produtos comuns, né? Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas primeiro, não gosto de inventar nomes para coisas novas, gosto de trabalhar no coletivo, e talvez por isso eu chame quadrinhos de tradução em quadrinhos, né? Um nome que eu gosto de usar. Que ótimo, professora, que resposta maravilhosa. É uma resposta que, inclusive, enche o coração de Professor é sempre de professor. bons sentimentos em relação às pessoas, à literatura, a todo esse processo. E ainda em relação a esse processo, né, de tradução em quadrinho, como é que foi trabalhar com o quadrinista, né, com esse artista? Ou se foram vários artistas, foi uma equipe, essa equipe, essas pessoas, elas já conheciam a Ilíada, a Odisseia? Teve um processo de imersão conjunto? O que veio primeiro? Veio a seleção das passagens ou a construção das imagens? Como é que foi esse trabalho com o artista? Teve uma criação primeiro por parte dele, a partir das suas sugestões? Como é que foi? Bom, como eu disse, começou com um grupo de pesquisa, e vocês estão ouvindo um avião, porque eu moro perto do aeroporto. Então, começou com um grupo de pesquisa da FAPEMIG, eu tinha prazo de conclusão do projeto, e começou com uma editora pequena, de Belo Horizonte, cheia de restrições com o processo. Aí, muitos embates, né? Tanto a equipe da editora, quanto a equipe que trabalhava comigo com iniciação científica, porque eu chamei alunos especialistas em quadrinhos, que queriam me obrigar a formatar o meu trabalho dentro da teoria dos quadrinhos. Ele não é um trabalho que está formatado dentro da teoria dos quadrinhos. Porque na teoria dos quadrinhos, você parte do pressuposto que a imagem é mais importante do que a linguagem, às vezes. E a imagem é a linguagem. E eu partia do pressuposto de que literatura e imagem são uma coisa só, no mesmo nível.
E isso dava muitos embates com a teoria da HQ, né? E aí chamavam de arte sequencial, chamavam de uma série de nomes, comics e novel, né, graphic novel, aquele tanto de nome, e eu não queria abrir mão do nome literatura. Literatura que contém figuras de linguagem, né? Esse foi um grande problema, e todos os meus alunos que eram bons, né, na área de arte sequencial, eles preferiam chamar assim, né? Não aceitavam as ideias minhas, revolucionárias, no sentido de desconhecer o que devia ser feito, né? E as ideias desse quadrinista, Piero, que é autodidata europeu, né? E que tinha o seu método próprio, não queria reproduzir os métodos americanos. Então, nesse sentido, a quadrinização da Ilíada e da Odisseia e do Orestes, que saiu ano passado, são novos. São novos no sentido que nós estamos criando uma coisa ítalo-brasileira, né? Uma coisa, um jeito de fazer quadrinho ítalo-brasileiro, né? O relacionamento com esse quadrinista foi quase que aquela coisa platônica de alma gêmea, de criação. Foi uma coisa assim extraordinária da gente fazer a Odisseia em menos de um ano, num bate-bola de madrugada, jogando, faz isso, faz aquilo, tudo por e-mail, né, sem encontros presenciais. A Ilíada teve encontros presenciais de um grupo de 4 pessoas, que eu tinha uma aluna de literatura grega, que não queria abrir mão de determinadas coisas também acadêmicas da literatura grega, e na arte você tem que sacrificar algumas coisas, né, da teoria acadêmica, assim, né? Você tem que inventar, né? Ou talvez achasse que havia partes cansativas no Homero, enquanto eu achava que as partes cansativas eram as mais fecundas para o quadrinho. Isso também dava embate, né? Bom, fora isso, a editora queria me formatar para o mercado. Então, foi muito difícil com relação a esses pontos de formatar para o mercado. Eu não queria fazer quadrinhos para crianças bobas, né? Tanto assim que eu fiz para o meu neto, mas o meu genro não deixou que o meu neto lesse. Na época que eu fiz, ele tinha 5 para 6 anos. E eu não escondi nada que o Homero faz, porque eu acredito que as crianças percebem tudo que está solto no mundo. Elas percebem tudo, né? E se a gente não elabora com elas, e se a gente não vê as coisas, por exemplo, a Ilíada é violenta, se você não vê a violência com a criança, para ajudar a criança a elaborar, você está se negando a formar aquela criança, né? Bom, daí um outro ponto da pergunta, né? O público-alvo, então, foi feito para esse neto, mas não tratando esse neto como uma criancinha de jardim de infância que tinha que ter o rosto dos heróis bonitinhos, redondinhos, cabelos bonitos, paisagens assim, sabe? Nós fomos buscar as paisagens dos vasos gregos do período micênico, né? Na Odisseia nós usamos o período minoico, na Ilíada nós usamos o período micênico, e reproduzimos aquelas imagens e demos vida àquelas imagens no texto. Junto com as imagens, nós buscamos na Odisseia, por exemplo,
as imagens de Nausicaa, e Nausicaa é Rastafari, ela tem cabelo Rastafari, e a tradução está lá, Nausicaa dos cabelos são Rastafari, né? Para pensar, outras formas de representar que não fosse cabelos cacheados, cabelos de tranças bem feitas, não sei se ela tinha o cabelo de tranças bem feitas, que tem a ver com a tradução diretamente das fórmulas homéricas, com a tradução áulica que a gente faz de Homero. Homero todo padronizado, todo formatado, né? Para um português gramatical, vamos dizer assim, pensando que Homero fosse oral, literatura oral. Não sei se ele falava a gramática correta, que está no Ragon, por exemplo, a gramática do Ragon, né, ou do Kuhn Life, né, não sei se tanto assim que o Ragon vai estabelecer lá uma seção de grego homérico, porque é tudo que tem na frente misturado, não tem nada, essa variação dialetal de Homero. Então, essas traduções, elas são de difícil leitura. Você precisa, para saborear, como diz Aristóteles, né? Você precisa conhecer antes para reconhecer no texto. Porém, entretanto, todavia, né, os desenhos são belíssimos. E as crianças ficam horas vendo aqueles desenhos. Então, temos no Homero, na Ilíada, uma parte de onde está o Wally, que nós fizemos, onde está Aquiles, né? Aquela confusão toda do campo de batalha, para a criança achar onde é que está o Aquiles, né? E considero isso formação clássica. Do fundo da minha alma, eu considero isso formação clássica. Ele não tem que entender, e nesse sentido é a dificuldade dessas HQs. Ele não tem que ler e descartar. Ele tem que ler uma vez, perceber um tanto, depois voltar, perceber outro tanto, depois voltar, no sentido de que a gente, na literatura, faz com os clássicos. Você nunca compreende um clássico de uma primeira leitura. Você tem que ler, reler, reler, reler. Nesse sentido. Temos a pretensão de fazer uma adaptação clássica, vamos dizer assim. É uma pretensão, vamos ver até onde vai dar isso. Não, foi excelente a resposta. De fato, né, as figuras são lindas. Eu estou até com o meu exemplar aqui. Né, são bonitas. E a gente fica horas admirando, procurando o óleo. Né? O Orestes, né, o exemplar aqui, que você não tem o exemplar, né, é todo em preto e branco, para não dizer que a gente está manipulando a paixão que carrega a tragédia clássica e tal, né? Então, ele desenha muito bem a adaptação da máscara sem dente do Agamemnon, né? Que é o Orestes já descendente, né? A brincadeira com o descendente sem dente do Agamemnon, né? Que é o menino louco Orestes. Então, nesse sentido, o Orestes, por exemplo, dá até para colorir. A questão é o mercado editorial, né? Essas obras aqui, né, esses volumes, eles são de uma qualidade de papel, de uma qualidade de imagem, uma qualidade de tratamento de edição, que as histórias em quadrinhos que estão no mercado não têm. Né? Isso é um complicador e uma coisa boa. Quando nós fizemos a Ilíada, essa Ilíada aqui é ainda mais sofisticada do que a do Gustavo, por cima dele, assim, porque é de capa dura, né? É dessas para coleção, é o único exemplar que me sobrou, não tenho mais. Mas havia uma série de imposições de número de páginas, de tipo de coisas que as editoras exigem nessa editora, que é de menor porte. A editora paulista dá para a gente o número de páginas que queremos, o assunto que queremos, as cores que queremos,
o papel que queremos, que é uma coisa assim, que é um achado no Brasil. Você pensar que no Brasil, atualmente, com tanta restrição, você tem um lugar que diz assim, faça o quadrinho, nós publicamos e distribuímos o quadrinho do jeito que vocês quiserem. Aí, né, dá vontade de fazer quadrinho o resto da vida. Né? Não, por favor, continue fazendo. Vamos ver. Estou ansioso para conhecer o Orestes. Mas voltando um pouco à Ilíada e à Odisseia, né, as traduções em quadrinhos, a senhora falou sobre essas referências imagéticas do mundo grego, no passado, né? Na Odisseia, bastante voltado, por exemplo, à arte minoica, né? E como foi a escolha dessas referências? Se isso foi uma escolha conjunta com o quadrinista ou uma sugestão da senhora? Então, a escolha foi o seguinte: eu não tenho a técnica americana, nem a técnica francesa, nem a técnica, qualquer técnica que seja de fazer roteiro. Né? Eu parto do texto literário, e do texto literário na língua grega, né, que é Homero e os trágicos. Né? E eu vejo o que está lá escrito e procuro imagens antigas e contemporâneas daquelas ações que estão lá desenhadas com sons e letras. E faço uma colagem de imagens para ele. E mando essas imagens, quer dizer, é um roteiro completamente. Ele está fazendo isso no roteiro do Orestes, que a gente vai tentar conseguir, né, o Plano Nacional do Livro Didático, ensinando a fazer roteiro, ensinando a fazer esse tipo de roteiro para quem não é especializado em quadrinização na escola de primeiro e segundo grau. Né? Então, como seria a fúria do Aquiles? O Aquiles, no momento em que vai querer matar Agamemnon, quando Agamemnon toma dele a Briseida. Né? Por causa da Criseida, toma a Briseida. Então, que tipo de movimento Aquiles teria? Que tipo de movimento Agamemnon teria? Né? E vamos montando nessa colagem de imagens com imagens, sempre pensando naquele Warburg, aquele Atlas Mnemosine, né? Aquele Atlas Mnemosine, como que é como o Warburg faz do pensador, que é assim, são imagens assim, ícones de sentimentos de tristeza, de a Pietà, né? Então, pensar na Pietà com o Orestes, a gente vê Zeus pega a Pietà e põe Zeus e o Pátroclo no colo, ou Pátroclo não, aquele filho de Zeus que foi morto no combate, esqueci o nome dele. Sarpedon. O Sarpedon, exatamente. Então, bota o Sarpedon e a gente pega como é que se faria a pira do Pátroclo naquele vaso que tem a pira e tal. Então, a gente vai fazendo a história da imagem até chegar até nós, desde as propagandas até os afrescos de Creta, por exemplo. Vai nesse sentido. Né? A gente começou a fazer os argonautas, mas agora está suspenso, porque eu estou muito sem tempo nesse momento, com mosaicos bizantinos, fazendo pesquisa de mosaicos bizantinos. Então, nesse sentido que esse tipo de pesquisa, como o quadrinista conhece bem a região dos poemas homéricos, aí a região dos poemas homéricos imaginários, né? A gente imagina que teria sido, né? Isso é muito bom, muito fácil de levar, porque imagem com imagem, vai casando imagem, é um jogo de imagem, a gente evita
trabalhar com a linguagem, a não ser na leitura do original, né? Do original grego, e ele pega sempre traduções italianas para poder ler o texto. Então, a gente lê profundamente o texto várias vezes um pedaço, uma cena que a gente quer reproduzir, né? E para poder fazer o que, por exemplo, podemos escolher naquela cena realçar o símile, podemos escolher naquela cena realçar o movimento, podemos escolher na cena realçar as aliterações que tem no coisa e fazer igual aquela história de Batman, no primeiro seriado de Batman na televisão, que vinha com bum, pá, pô, e fazer esse tipo de coisa. Então, cada cena a gente pega pelo que ela tem de mais bonito, de mais relevante esteticamente falando, né, para poder reproduzir no quadrinho. E, professora, falando das imagens e dos símiles, né, nota-se mesmo que há uma preocupação nos quadrinhos com os símiles. Foi uma escolha, assim, proposital? Eles são mais afeitos ao processo de quadrinização? Foi e não foi, porque a gente procurava essas figuras de linguagem na Ilíada e achou demais as figuras de linguagem, junto com as fórmulas, né? As fórmulas, o amanhecer da aurora na Ilíada, a gente faz cada hora de um jeito, mas é a mesma fórmula, né? A gente percorre a fórmula, e isso era do projeto. E a Ilíada facilitou isso. A Odisseia, de outra parte, não tem tantos símiles estendidos como tem a Ilíada. É uma outra dicção, é um outro estilo, a Odisseia, que é muito curioso. As fórmulas da Odisseia são fórmulas, mas são fórmulas de forma diferente, tanto assim que para a Odisseia nós tivemos que usar outros recursos. Por exemplo, você contar a história de Telêmaco com a história de Orestes e a página do quadrinho dividida na metade. Então, a história de Telêmaco está de um jeito, a história de Ulisses em cima, e a história de Orestes, assim, a alusão a Orestes como aquele que vingou o pai, de uma forma exemplar, e Telêmaco teria que fazer da mesma forma na Odisseia, né, para que a Penélope não fizesse o que fez Clitemnestra com Orestes. Então, tem o episódio da traição de Hades e Afrodite, que é super legal, o Ulisses ouvindo a narrativa do Aedo, lá da Terra dos Feácios, e a ironia da coisa, ele achando legal, rindo da traição de Afrodite com Hefesto, sem saber se a mulher dele estava traindo e se ia dar um basta na chegada dele, né? Isso que é muito legal, assim, de mostrar. E aí eu entendo que o quadrinho está ensinando literatura, está ensinando cultura grega e está traduzindo Homero dessa forma. Por isso é que eu acho que não me interessa muito contar o enredo, por isso que eu sempre dou spoiler nas coisas que eu faço. Não é o enredo que interessa, é o como a história vai ser contada que interessa, que é uma técnica grega. Bom, acho que você tem mais alguma pergunta para fazer, Camilo? Não? Não, para Então, mim tá ótimo. a professora tem mais alguma coisa para dizer para a gente encerrar Não, essa conversa? não, tá, para Muito mim, bem. tudo bem. Então, professora, a gente agradece muitíssimo por essa entrevista, né, por essa conversa que foi deliciosa, né, sobre esses temas tão importantes, né, essas obras produzidas de tradução e quadrinização dos poemas homéricos. E para quem nos ouve, nos assiste, né, ou está lendo essa entrevista transcrita, a gente convida a percorrer aí tanto os outros números da revista Heródoto, quanto os demais artigos desse dossiê, que vão tratar desse tema, das recepções de Homero, das influências ao longo do tempo.
Então, a gente agradece mais uma vez a participação da professora Tereza Virgínia e ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado. Obrigada também.